Existe um certo momento da minha vida em que eu me senti muito injustiçado. Injustiçado porque eu não percebia porque que certas coisas tinham que acontecer comigo e porque que tinha que ser eu a estar à frente de coisas que para mim naquela época não me competiam e não faziam parte do meu ser. Não era o que eu queria fazer, percebe? Hum, e por que eu estou a dizer isso? Porque faz um tempo em que eu parei e me deparei com responsabilidades que talvez não acho que seriam minhas responsabilidades. Mas é daí que eu percebi que, não percebi, me disseram que a vida não é linear, a vida cobra. E tem sua forma diferente de cobrar para cada um. Talvez tu pode estar a assistir esse vídeo e nada do que eu disser se encaixar na tua realidade, porque não é tua realidade. Assim como pode ter alguém que esteja a assistir e de verdade estar a perceber muito bem o que eu estou a dizer. Mas para pôr em exemplos práticos ou numa história como tal, eu vou vos dar contexto nisso. Eu, em 2018, eu perdi minha mãe. E desde então foi um desafio. Foi um desafio porque eu era muito apegado à, à minha mãe e tinha uma relação boa, mas meio distante com o meu pai. Distante, digo, em termos emocionais. Aquela coisa, né? Nós aqui do Norte somos mais maternos do que exatamente paternos. Então, eu tenho muitos irmãos, alguns mais velhos, mas eu sou o mais velho da minha mãe. Então, tenho mais quatro irmãos que são mais novos do que eu. E naquele período, era eu, minha irmã mais nova e o meu pai. E que, pronto, éramos os mais velhos. Eu tinha 18 na época, minha irmã 16. Meu pai já tinha uma idade avançada. Então, tentávamos nós três nos ajudar, mas uma coisa acontecia que minha mãe era o nosso núcleo dentro de casa. Tipo, muitas das coisas aconteciam. Nós acabamos por perceber depois que muitas das coisas aconteciam porque era ela que fazia as coisas. Então, daí que veio o desafio. Eu não tinha uma boa conduta. Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer que, não, eu não tinha uma boa conduta. Ah, por vezes ah, errava muito, mas por quê? Porque eu, depois de um tempo, quando passou o luto e etc., até não sei se passou, porque eu acho que ainda estava em luto e estava a procurar alguma forma de eu soltar aquilo. Acabei me metendo em coisas que não traziam nenhum valor para mim. E meio que comecei a fugir da minha responsabilidade, que era de cuidar dos meus irmãos e estar ali presente para a minha família, no momento em que nós, prontos, éramos só nós. E o tempo foi passando, e com aquela conduta que eu ia levando, eu pensei, tipo, talvez aquelas responsabilidades que estão lá, porque existiam as responsabilidades, não são para mim, não são para mim, yeah, não são para mim. E eu, sorte minha, tenho uma irmã incrível que sempre esteve ali e teve cuidado de fazer as coisas, de crescer mais rápido do que eu até, e andar com as coisas. Mas chegou um tempo em que eu tive uma conversa com alguém, para mim muito especial, na época, era uma professora minha, e ela me disse as seguintes palavras, que, filho, a vida por vezes tem dessas. Tu vais ser obrigado a crescer de forma prematura, vais ser obrigado a assumir responsabilidades que não são da tua idade, mas isso porque é assim que Deus permitiu, é assim que as coisas são, é assim que as coisas vão ser mesmo que tu negues. Então, tu podes fazer algo que
talvez é o teu destino fazer, que é assumir as tuas responsabilidades e tocar. E eu acho que foi nesse período em que eu comecei mais ou menos a ganhar consciência que, de facto, o que é crescer cedo demais? Ok? Crescer cedo demais. O que é abdicar de certas coisas que são coisas normais, digamos, para a juventude e começar a perceber que, prontos, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que estar ciente de certas outras coisas. Estou a gravar, meu irmão. Tenho que estar ciente das coisas e começar exatamente a perceber que já não tenho alguém perto, já alguém que eu gostava perto e tenho que substituir, entre aspas, aquela pessoa. Depois de um tempo, o meu pai acabou ficando muito doente, mas muito doente mesmo. Passado alguns anos, ele também acabou falecendo e logo fiquei num mundo em que estava eu lá sem pai e sem mãe. Mas ah, eu não me senti muito abalado porque na minha mente já estava a questão de eu estou preparado para fazer isto porque isto é minha responsabilidade e nunca olhei de uma outra forma. Quer dizer, nunca não. Antes eu olhava de outra forma, mas depois comecei a perceber que de facto, se não for eu a assumir essas coisas, ninguém vai assumir. Se não for eu a estar à frente dos meus irmãos, ninguém vai estar. E isso acontece muito conosco nas nossas vidas. Por vezes, nós nos encontramos em situações em que nós é que temos que ser a pessoa grande da mesa, ou nós é que temos que ser a pessoa mais velha dentro da mesa. E por mais que nossa idade não compita isso, por mais que, sei lá, falei certo isso, acho, por mais que a nossa idade não diga isso, que tipo, tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, nós temos que nos acostumar a assumir responsabilidades que vão nos trazer um outro tipo de postura perante outras pessoas. E outra coisa, crescer cedo demais também te ensina que não deves satisfações a todo mundo, mas tens que fazer o certo, não só para ti, mas fazer o certo pensando em outras pessoas que dependem de ti. Às vezes até sacrificar aquilo que é parte de ti para outras pessoas. As pessoas com quem tu te importas de verdade. E comigo não foi diferente. Eu hoje tenho uma outra mentalidade no sentido de olhar ao meu redor e tentar redistribuir o que é importante, o que não é importante. Não vou ser de novo hipócrita e dizer que não, desde então não falhei. Não, desde então falhei, tive uns altos e baixos, mas hoje, hoje tenho 27 anos e sempre me perco naquele pensamento de que, se não tivesse acontecido aquilo, eu podia ser isso sim. Podia ter feito isto, aquilo, mas a prerrogativa de tu cresceres cedo demais, a prerrogativa de tu estares em constante luta e receber desafios, hum, é em tu te preparares, estares sempre pronto. Não estou a dizer que vais estar sempre pronto, mas se tu te preparares, dificilmente vão te encontrar desprevenido. Não sei se vocês percebem, porque a vida não tem uma coisa, uma linha, estás a ver? E se tu hoje tens pessoas na tua vida que conseguem suportar estas coisas, conseguem te proteger de certas responsabilidades, tens que agradecer e ser, é ser grato a isso. Pegar mesmo com duas mãos e aproveitar. Porque quando a vida te obrigar a crescer cedo demais, tens que assumir as responsabilidades como deve ser. Yeah.
E eu não, acho que já falei muito sobre isso. E a conversa aqui não é longa. Qualquer coisa que eu deixei escapar, deixa aí nos comentários, subscreve no canal, deixa um like. E nós aqui vamos bater mais papo sobre essas questões da vida, né? E através da minha experiência, eu vou estar aqui a mostrar para vocês ah, o que é que eu aprendi. E talvez tu também podes me ensinar ou podes aprender também desses vídeos. Tchau.